Pare de negligenciar a sua saúde. Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16, o texto diz assim: Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. É muito interessante como nós temos uma preferência em tratar de questões espirituais em detrimento de questões físicas. E veja, nós falamos muito de fé, mas às vezes não percebemos como a nossa visão a respeito da fé que professamos vai além da nossa experiência devocional. É algo que deve alcançar toda a nossa vida. Deus nos fez tanto com o espírito quanto com o corpo. E é necessário, portanto, que nós pensemos a respeito de como a fé que nós professamos nos leva a cuidar de ambos os aspectos da nossa vida, da nossa mente e do coração, mas também do nosso corpo. Em seus conselhos para Timóteo, o apóstolo Paulo está falando justamente a respeito desse cuidado com a vida pessoal. Quando Paulo diz, Timóteo, cuide de você mesmo, é óbvio que o apóstolo tinha em mente o cuidado com o caráter, com a identidade de Timóteo, mas não apenas isso. Paulo estava referindo-se a tudo que envolve a vida de Timóteo. Com isso, nós percebemos que o apóstolo Paulo está tratando desse cuidado pessoal de maneira integral, que envolve a nossa saúde, o nosso equilíbrio e, é óbvio, a nossa autenticidade, o nosso caráter, aspectos que apontam para a nossa identidade. Com isso, nós não podemos desprezar o cuidado necessário para com a nossa saúde. Se, por um lado, nós vivemos numa sociedade extremamente egocêntrica, movida por questões meramente ou estritamente estéticas, nós não podemos ficar no outro espectro de pensamento, negligenciar o cuidado para com o corpo. Nós não podemos ser levados simplesmente por questões estéticas de padrões sociais, mas nós não podemos desprezar a necessidade que temos de cuidar da nossa saúde. Hoje pela manhã, eu estive pensando como, sem perceber, nos tornamos negligentes para com a nossa saúde. No meu treino de hoje de manhã, eu usei uma camiseta nova. E sabe, embora tenha sido a primeira vez que eu a tenha usado, ela não é nova. Ela já está no meu armário há mais de 10 anos. Mas só agora eu consegui usar. É essa aqui. Isso me trouxe uma reflexão importante. Eu fico pensando como, muitas vezes, nós nos tornamos negligentes para com a nossa saúde e nos escondemos atrás de uma série de questões que explicam a razão pela qual nós deixamos de ir ao médico, deixamos de fazer atividades físicas de maneira regular, deixamos de preferir uma alimentação equilibrada, saudável, deixamos de fazer exames periódicos e todas essas coisas que são importantes. Alegamos que não temos tempo, alegamos que a vida está corrida, que trabalhamos demais, mas na verdade todas estas coisas, embora expliquem a nossa falta de cuidado para com o nosso corpo, elas não justificam a falta de cuidado. Porque basta ficarmos doentes que a nossa vida para e corremos atrás para recobrar a saúde que antes tínhamos. Portanto, cuidar de nós mesmos, à luz da palavra de Deus, significa cuidar sim da nossa vida devocional, da nossa espiritualidade, mas também cuidar das nossas emoções e cuidar do nosso corpo, do nosso físico. Porque Deus nos fez seres integrais e essas áreas da nossa vida estão intimamente interligadas. Portanto, o meu convite para você nessa manhã é para que, à luz do conselho do apóstolo Paulo, para cuidar de você mesmo, você possa reavaliar a sua vida. Perceber se de fato, talvez, quem sabe, assim como eu, há pelo menos uma década, tem sido negligente para com a saúde. E se talvez esse for o seu caso,
eu quero convidar você a mudar isso, a envidar todos os esforços para ter uma vida saudável, porque isso também glorifica a Deus. Cuide de você mesmo. Existem muitas circunstâncias, enfermidades que nós muitas vezes enfrentamos que não estão sob nosso controle. Não há absolutamente nada que nós possamos fazer para evitá-las. Mas isso não muda o fato de que muitas das patologias que nós vivemos no nosso dia a dia são evitáveis. Isso nos faz pensar que nós somos responsáveis pelo cuidado do nosso corpo. Sempre que nós ficamos enfermos, nós oramos a Deus, crendo que Deus é poderoso para nos curar. E nós cremos. Eu quero incentivar você a continuar orando. Mas veja, isso não tira de nós a responsabilidade do autocuidado. Portanto, que Deus nos ajude a sermos integralmente saudáveis para a glória dele. E por isso, eu quero orar com você. Querido Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. Pedimos, ó Deus, perdão ao Senhor, porque muitas vezes somos negligentes para com o cuidado que deveríamos ter para conosco mesmo. E por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos mais atenciosos para com questões que estão ao nosso alcance. Que o Senhor desperte o nosso coração para a necessidade que temos de cuidar do nosso coração, da nossa mente, da nossa fé, mas também do nosso corpo, para que assim, de maneira integral, possamos ter mais vitalidade e termos mais longevidade de maneira saudável para fazermos aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Que o Senhor nos ajude e que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Portanto, não seja negligente com a sua saúde espiritual, emocional e física. Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã para o nosso Café com Bíblia. Tchau!